Olá, professora. Oi, sou Givaldo do terceiro ano A. Como a senhora já deve saber, nossa equipe ficou responsável para abordar o assunto, o tema do patriarcado na sociedade e tudo mais. E dividimos em tópicos para poder explicar melhor como o patriarcado, de certa forma, Eu vou falar funciona. um pouco sobre o que é o patriarcalismo. O patriarcalismo, ele é a supremacia do homem no ambiente social, seja esse ambiente familiar, econômico, político ou militar. Sim, Del, como assim? A supremacia do homem. Bem, o homem, ele seria o supremo, como diz o próprio nome. Então, ele estaria no poder referente à mulher. Então, o patriarcado, ele é basicamente o predomínio do homem, o domínio do homem em diversos setores. Como eu disse, o familiar, o político, o econômico e o militar. Por exemplo, em uma casa, onde o marido, o homem, ele que manda em tudo, ele que organiza tudo, ele que faz tudo. Isso é considerado uma família patriarcal, onde o homem ele tem poder sobre todo o resto da família. O patriarcado não pode ser tratado como um contexto histórico mundial, porque alguns países eles aderiram o matriarcal. Então, podem ter sociedade também matriarcal, onde seria que a mulher é suprema. Como dito anteriormente, o patriarcado está relacionado ao fato de pôr o homem como o ser, como o sexo superior, como se o homem ele estivesse em um nível acima da mulher, seja em um âmbito familiar, seja no âmbito trabalhista, em todos os âmbitos da sociedade, quando se põe o homem em um nível superior, nós estamos vendo ali um pouco do patriarcado. Esse pensamento está relacionado com o machismo em diversas formas, principalmente quando nós vemos que a mulher ela é rebaixada, ela é colocada um passo atrás do homem apenas por ser mulher. Então, são questões como essa que impulsionam, que fazem com que o machismo seja como uma gasolina para as questões patriarcais, como se o machismo ele desse forças, coisa que impulsiona, que dá forças para o patriarcado. Porque quando frases como a mulher é do sexo inferior, do sexo frágil, que a mulher ela precisa estar do lado do homem, precisa estar ali para ser forte, onde evidencia-se o machismo e onde a gente vê o patriarcado, é evidente. Então, essas duas coisas, esses dois pensamentos, machismo e patriarcado, estão entrelaçados, estão meio que um impulsionando o outro. E essas questões acabam causando retardos na evolução de pensamento, na evolução do ser humano. Porque quando o ser humano vê um sexo superior ao outro e priva o outro, no caso do machismo, do patriarcado, quando vê que o homem ele está em um nível superior e privam as mulheres de poder lutar para conseguir seus direitos, poder chegar a esse nível também, causa um retardo na sociedade. A sociedade fica retrai uma parte da sociedade, que não é uma minoria, e acaba atrasando os avanços, atrasando o desenvolvimento social, o desenvolvimento de todo o âmbito social. Devido ao patriarcado defender um ideal que coloca o homem num papel de superioridade social, pode-se dizer que a principal consequência que esse sistema traz para a sociedade atual é o perpetuamento de problemas como machismo, feminicídio, homofobia e toda forma de violência contra a mulher e contra o homem que não segue o padrão heteronormativo. Então, eu vou falar sobre o que é, onde o patriarcado se faz presente. Bom, o patriarcado, ele se faz presente em diversas questões na nossa sociedade. Ele se faz presente na questão cultural, na questão do que nós consumimos, no que nós vivenciamos, em tudo.
A questão cultural, ele se faz presente, por exemplo, nas obras, no cinema e tudo mais, onde o homem ele é sempre vanglorizado, o homem é o grande herói de tudo, e a mulher às vezes ela é ali uma mera participante, ela só faz uma participação pequena, ou ela tem um mínimo momento de glória e ela não é tão importante para tudo fazer certo, é sempre o homem que salva tudo. Mas também isso é presente em filmes, em livros, gibis, tudo, todo tipo de cultura, tudo que dissemina de certa forma a cultura. Na questão social, é no dia a dia, seja numa questão de emprego, no que convivemos, no que falamos. Muitas atitudes são ditas com uma dose de patriarcalismo e tudo mais. E tudo isso tá tão enraizado na gente que a gente nem consegue perceber, né? O patriarcalismo ele é muito presente na sociedade, né? Então ele também é muito presente em âmbitos sociais. Por exemplo, na questão do emprego também, o homem sempre vai receber mais, o homem sempre vai ser dito como melhor e tudo mais, sempre vai estar acima da mulher. Tanto que a gente imagina até em alguns momentos, por exemplo, se a gente pensar que um chefe de uma empresa internacional sempre vê a imagem de um homem, às vezes ainda mais com mais preconceito ainda, com mais e pensamentos mais fechados ainda, como um homem hétero branco lá na frente, né? Um homem padrão totalmente. Isso é muito enraizado na nossa sociedade. Todos esses pensamentos, o patriarcalismo, ele fica presente em tudo. Ele sempre vai colocar o homem à frente, tanto que tem aquela frase, né? O homem é a cabeça da família. Então, quando a gente pensa em uma pessoa que vai representar a família, que vai estar na frente, é o homem. É aquela pessoa que é responsável por tudo, para fazer tudo certo, sem ele vai dar errado. Por exemplo, teve uma frase recente de um pastor da Igreja Universal, se não me engano, eu esqueci o nome dele, mas ele é bem famoso, que ele falou que ele não queria que as filhas dele fossem à universidade, porque senão elas seriam uma mulheres independentes, elas não seriam mais dependentes do marido delas. E uma mulher que está à frente, por exemplo, no casamento entre um homem e uma mulher, se a mulher está à frente, se a mulher é superior, se a mulher é independente, o casamento vai estar fadado ao fracasso. Isso é uma frase no século XXI, mas de um pensamento muito retrógrado que existe na nossa sociedade até hoje. Então, isso só mostra o quanto o patriarcalismo é presente em tudo que a gente faz, que a gente ouve, muito presente. Claro que o feminismo tá aí mudando, tentando mudar tudo, porém é muito presente, é muito enraizado, porque se tornou mal banal, como diz a Hannah Arendt, uma filósofa judia alemã, que falou que tem essa filosofia do banalidade do mal, que o patriarcalismo nada é um mal banal, que é tão incentivado, tá tão enraizado na gente que a gente enxerga ele como coisa normal. Então é um mal banal, a banalidade do mal do patriarcalismo. É uma coisa comum, tá? A gente enxerga o mundo dessa maneira. Claro, muita gente tem mudando pra isso, mas ele se continua firme na nossa sociedade, seja na cultura, seja no emprego, seja no dia a dia, seja em frases, seja em pensamentos, seja qualquer coisa. Ele tá muito presente ainda, ele se faz presente em todo o âmbito social, a não ser que tenha âmbitos sociais que esteja assim, como feminismo ou tendências assim, que tendem a mudar. Senão, ele se faz presente em toda a parte da sociedade. A minha parte para explicar e para falar aqui é o patriarcado e os pensamentos machistas que estão inclusos no patriarcado. Vale lembrar que o patriarcado tem aquela questão institucional e tudo mais, do Estado laico, essas coisas todas. Enfim, temos lá aqui, vamos supor, uma balança. Desse lado temos os homens. Os homens estão lá em cima e as mulheres estão lá embaixo. Vale lembrar que quem sofre com esses tipos de pensamento machistas não são só as mulheres. São homens que são homossexuais e tudo mais. Aí já entra em um enorme debate. Para ser mais rápido e mais sucinto no que eu vou falar, eu vou exemplificar alguns tipos de frases, alguns tipos de efeitos e pensamentos que são expostos por homens todos os dias, em redes sociais principalmente. A gente vê que hoje em dia a evolução tecnológica ela vem trazendo muitos benefícios, mas ao mesmo tempo vem trazendo alguns malefícios. Como, por exemplo, as pessoas estão pegando muito essa questão da liberdade de expressão que elas têm para disseminar o ódio nas redes sociais. E é isso que a maioria dos homens machistas fazem. Eles insultam mulheres, insultam casais homoafetivos, eles expõem opiniões machistas sem a menor necessidade
de ser exposta. Mas enfim, a gente pode colocar esses pensamentos machistas como um atraso intelectual na mente de determinados homens. Como, por exemplo, muitos homens dizem que as mulheres querem muitos direitos iguais, a questão de ser feminista e tudo mais, para querer ter os direitos iguais e tudo mais. E eles usam o seguinte pensamento: ah, se a mulher quer ter o direito igual, então que ela faça o seguinte: ela pega um saco de cimento e vai trabalhar como um pedreiro, digamos assim, ou senão ela pega uma enxada e vai pra roça. A gente vê muito isso ao longo do tempo. A gente vê que antigamente esse pensamento era mais forte, era mais rígido, em que o homem ele já nascia com o privilégio de ser homem, de ser forte, inteligente, viril e tudo mais, e a mulher já nascia predestinada a servir a casa, a servir o homem especificamente e procriar. O que hoje em dia, de certa forma, a gente pode ver que ainda está muito visível, mas a gente também percebe que a nossa sociedade está evoluindo muito devagar, mas ela está evoluindo. Vamos supor exemplos: a taxa de natalidade no nosso país, ela sofreu um déficit. Ah, mas como assim um déficit? Digamos que não tá nascendo tantas crianças como nasciam antigamente. Aí você pergunta por quê? O porquê é que as mulheres estão tendo mais acesso a estudos, as mulheres estão tendo mais acesso a trabalho, as mulheres não estão tendo esse tempo todo de ficar em casa cuidando de filhos e tudo mais. E outro pensamento machista e ultrapassado é que o homem recebe mais porque ele é mais topado. E a mulher recebe menos porque a mulher é engravida, porque ela é mulher, ela é o sexo frágil. É uma coisa muito vaga, muito mesquinha de se dizer, muito, desculpe a expressão, muito podre. É uma coisa de pessoas que não têm um nível intelectual nem sequer um pouco raso para poder entender que somos todos iguais, mas sexualmente somos diferentes, somos divididos em dois sexos. Aí já entra outra questão enorme, que é a questão de querer mudar de sexo. Cada um hoje em dia pode fazer o que quiser, mas os pensamentos machistas vão estar aí. A questão das leis de proteção à mulher, outro ponto que entra como um pensamento machista muito forte, é que esses machistas, eles usam a questão da proteção à mulher como, vamos supor, se elas querem proteção, então porque elas são frágeis e precisam de proteção. Então eu estou aqui porque eu sou macho alfa. São esses tipos de pensamento que vão excluindo as mulheres cada vez mais da sociedade, as mulheres e também os homossexuais. Vale lembrar que o nosso país, ele tá lá em cima no ranking de países que mais matam mulheres, que mais tem a taxa de feminicídio alta e que mais matam homossexuais também. Então é uma questão muito de estudo, questão de pensamento. A tradicionalidade está muito atrelada a isso. Dessa forma, o patriarcado se estende na nossa sociedade de uma forma muito negativa, mesmo sendo institucional. A gente percebe que favorece muito o lado masculino. Bom, eu vou falar um pouco sobre a diferença entre o matriarcado e o patriarcado. A princípio, existem várias diferenças entre eles, como, por exemplo, o matriarcal é uma sociedade em que centraliza o poder e a autoridade nas mãos das mulheres. Já o patriarcado é o sistema social em que os homens são dominadores de todo o poder, controle e autoridade diante das mulheres. Numa sociedade matriarcal, é matrilinear por natureza, ou seja, a descendência vem de mãe para filha, ganhando direito de autoridade e propriedade. No patriarcal, é patrilinear, ou seja, a descendência vem de pai para filho, ganhando direito de autoridade e propriedade diante das mulheres. De modo geral, o matriarcal é um sistema aberto, ou seja, você pode seguir seu próprio caminho, não tendo nenhum direito de seguir nenhum código moral de conduta. A única regra do sistema é você não desrespeitar e nem prejudicar ninguém. Diferentemente do matriarcal, o patriarcal ele é um sistema que exige normas e regras de conduta, moral e ética.
Essas regras são extremamente rígidas e são governadas pela religião ou pelo próprio governo. Além disso, eles procuram ensinar a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado, e assim por diante.